muitas pessoas hoje no nosso mundo estão passando por processos de emergência espirituais que não são espontâneas. A gente já falou aqui desse processo coletivo, confinamento, processos que vão acontecendo, mas muitas pessoas se sentindo insatisfeitas, provavelmente, com os campos religiosos mais dogmáticos, mais tradicionais. Por exemplo, no Brasil, isso no mundo também, mas no Brasil muito forte, fazem uso, por exemplo, das chamadas plantas ou medicinas do poder, plantas do poder, como no Brasil é muito comum aí, o uso do ayahuasca. Então, muitas pessoas entram em processos de emergência espiritual. Estou citando um exemplo, existe, claro, outros, como processos meditativos e outras coisas mais, mas o uso de determinadas substâncias, dentro ou não de um campo ritual, né? Até a própria ciência hoje está resgatando um pouco as terapias psicodélicas, nós estamos num momento que esteve muito lá no início da transpessoal, né? E a minha pergunta para ti é bem objetiva. Você, com a tua bagagem, com a tua experiência, esse impulso, esse processo terciário de transcendência, que as pessoas estão sentindo essa necessidade, e algumas delas vão buscar esses processos para expandir a consciência, para sair daquela coisa mais fechadinha do convencional do ego. Como tu encaras esse movimento e quando esse impulso de transcendência ele leva a pessoa a ela buscar, né, ela ir num caminho com o uso desse tipo de técnica, vamos dizer assim, que não necessariamente dentro desse contexto que tu traz de uma terapia organizada por um profissional habilitado. Como é isso para ti? Diga para a gente qual é a tua avaliação desses processos. Então, né, eu diria para você, eu tenho muito contato com isso desde a fase de estudante, onde eu trabalhava, fazia estágio em hospital psiquiátrico. E depois, óbvio, quando conheci a Transpessoal, no congresso com o Groff, ele já não usava mais o LSD, mas ele conta de várias experiências, e depois, recentemente, a última vez que ele esteve aqui, ele falou, olha, já experimentei tudo, mas ele coloca uma coisa, não como um processo recreativo, mas com um processo conduzido, orientado, com assistência, etc. Então, eu acho que tem uma coisa, eu não tenho dúvida que essas substâncias psicoativas ou substâncias enteógenas, etc., levam a um nível de expansão de consciência. Eu acho que, ou as plantas sagradas, a ayahuasca e outras, né? O que acontece? Elas provocam, sim, mas, assim, isso é da minha percepção, da minha experiência, eu acho que isso ainda precisa ser muito pesquisado, muito pesquisado. Eu participei, por exemplo, em 96, teve o Congresso de Tecnologias do Sagrado em Manaus, em 96, e basicamente foi um congresso que foi organizado para se fazer o uso, sobretudo, do Santo Daime, né? E depois. Então, houve assim uma polêmica clássica numa mesa onde estava o Roger Walsh, que é o interlocutor do Ken Wilber, totalmente contra o uso de qualquer substância. Do outro lado, um Krippner, que eu até desconhecia, porque eu tinha feito curso de mitologia com o Krippner há 10 anos anteriores, era um senhor de terno, e de repente era um Krippner, assim, um pajé, um chapéu totalmente defendendo a unhas e dentes, e a outro era o Pierre Weil, totalmente contra, né? Trazendo a questão de que essas substâncias elas causavam buracos nas auras, no corpo etérico, se o indivíduo não tivesse preparado, os conteúdos que iam vir dos corpos mais sutis podiam desestruturar. Bom, essa discussão foi mais de 3 horas e não se chegou a um consenso. Então, ainda é uma situação assim, na Unifesp eles estão fazendo uma série de pesquisa, e eu posso te dizer da minha prática no consultório. Eu já recebi várias pessoas, não foi uma nem duas, que fazendo uso dessa substância entraram em processos, surtaram, tiveram depressões profundas. Mesmo a tal da maconha, que muitas vezes as pessoas insistem em dizer que é inofensiva, eu já atendi inúmeros, não foi um nem dois adolescentes, que entraram em surtos psicóticos e alguns estão até hoje, depois de 10, 20, 30 anos,
com processos de esquizofrenia que nunca mais conseguiram se libertar. Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado, muito cuidado. Uma coisa é quando você faz um caminho e que você usa a sabedoria do teu corpo, você entra no estado de expansão de consciência e você tem uma guiança interior. A outra é quando você toma uma substância. É mais ou menos como o Campbell dizia, o místico ele vai lá para o meio do oceano, sabe nadar, sabe porque foi, sabe como voltou. O psicótico é jogado no meio do oceano, não sabe nadar e não sabe porque foi. Então, assim, se você é um cara que, de repente, vai estar lá no meio do oceano e vai descobrir que você sabe nadar, ótimo, você vai voltar e ok. Mas se, de repente, você não é um desses felizardos, você vai se perder no meio do oceano. Neste momento, eu acho que a gente precisa ter muita atenção. Esse isolamento, né, esse ficar em casa aumentou muito o uso de substâncias, não só substâncias dessa natureza, também substâncias, adicção à droga, ao álcool. Então, tudo isso a gente precisa trazer a autoconsciência. Essa experiência que você tem, ela precisa ser integrada. Porque senão, de novo, é uma fragmentação não só da razão, emoção e intuição, mas uma fragmentação dos diferentes corpos sutis. Essa fragmentação ocorre. Eu acho que você trouxe uma coisa muito pertinente. Toda essa bioquímica, essas substâncias nós temos no nosso corpo, nós temos no nosso cérebro. E ela pode ser provocada, ela pode ser produzida diante de certas práticas, né? Como, no caso, o Grof, que usa as luzes, a respiração e etc. Então, tudo isso favorece. Mas aí o que vai vir? Vai vir um processo que ele é singular, né? Ele é customizado de acordo com aquele indivíduo. Então, ele tem como chegar num lugar onde ele consegue ir, voltar, navegar e consegue integrar os benefícios disso. Então, acho que é importante.